Então eu gostaria de começar o nosso estudo do Bhagavad Gita hoje, também fazendo uma invocação a que Arjuna fez no campo de batalha. Então Arjuna, o general dos Pandavas, quando ele estava pronto para a batalha, ele ficou em dúvida se ele deveria lutar ou não. Ele ficou em dúvida se ele deveria cumprir o dever dele, que era aquela batalha. E nessa dúvida, então, ele se colocou diante de Sri Krishna e pediu para ele, então me ensina, qual deve ser meu caminho, qual deve ser o meu dharma, o que é que eu devo cumprir na minha vida? Eu acho que essa é a pergunta de todos nós, não é? Nossa busca na vida, qual é a nossa meta, qual é o nosso dever, aquilo que nós devemos cumprir. E a primeira coisa que Sri Krishna disse para o general, o grande arqueiro, o grande herói, não foi? Toma o seu arco e a sua flecha e começa a guerra. Ele diz primeiro que tudo, entoa o hino a Durga, o Durga Stotra, com pureza de intenção para derrotar as hostes inimigas. É claro que as hostes inimigas aqui, elas representam a nossa negatividade, aquilo em nós que deve ser transformado. E por que essas coisas devem ser vencidas? Porque elas são os nossos grandes obstáculos para a felicidade, nosso grande obstáculo para a realização da nossa existência como plenitude, o grande obstáculo para a realização dos nossos verdadeiros propósitos na vida. E tal como Arjuna, quando olhou para os inimigos no campo de batalha, ele não viu monstros feios assim que ele deveria vencer, que ele teria facilidade de matar. Ele viu parentes, amigos, professores da infância. E por que essa história? Porque eles não fizeram, quem escreveu a história, ter colocado monstros horrorosos para ele vencer ou inimigos. E por que pessoas que ele tinha afeto? Pelo simples fato de que nós temos afeição pelo que nos causa sofrimento. Nós temos afeição pelo que nos provoca dor. Nós temos afeição pelo que limita a nossa evolução. E o que nós temos que vencer de fato é esse apego pela nossa negatividade. Nós todos queremos colocar o pé no degrau de cima, mas não queremos tirar o pé do degrau de baixo. Não dá para subir, só pôr um pé no degrau de cima, não dá. Tem que tirar o de baixo. Ou seja, é preciso desenvolver alguma forma de desapego. É preciso desenvolver alguma forma do coração livre. Mas as pessoas entendem muitas vezes o desapego como sendo algo negativo. A pessoa vai ficar dura, vai ficar indiferente ao sofrimento. E isso não é verdade. Há poucos dias eu vi uma frase, alguém colocou na internet assim, uma pessoa foi no psicólogo e o psicólogo ensinou para ela vencer tudo aquilo que era ilusão. Foi tirando uma ilusão, foi tirando outra ilusão, foi tirando outra ilusão e no fim, sem ilusão nenhuma, o que a pessoa fez? Se matou. Ou seja, isso de fato significa que as pessoas consideram que quando elas tiram a ilusão, fica o vazio. Mas não. Quando nós tiramos a ilusão, fica a única coisa que é. A única coisa que de fato existe. Que é a suprema plenitude. Que é a suprema verdade. Que é o meu verdadeiro eu. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, o inimigo é tudo aquilo que nos impede de ver essa realidade. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem no Durga Stotra, que o próprio Arjuna no campo de batalha entoou, aconselhado por Sri Krishna, para derrotar as hostes inimigas, o que significa para transformar tudo aquilo em nós que é gerador do nosso sofrimento em qualquer nível, no nível físico das doenças, no nível psicológico dos nossos conflitos emocionais, no nível da dúvida mental, no nível da falta de perspectiva
daquilo que realmente é o nosso caminho, a nossa plenitude. Então, por favor, fechem os olhos novamente, coloquem as mãos em Pranamudra, ou seja, as mãos juntas no centro do peito. Namaste Siddha Senani Arye Mandaravasini Kumari Kalika Pali Kapile Krishna Pingale Bhadrakali Namastubhyam Mahakali Namostute Chandi Chande Namastubhyam Tarini Varavarnini Katyayani Mahabagi Karali Vijaye Jaye Shikipincha Dvajadare Nannabara Nabushite Atashula Praharane Kangaketa Kadarini Gopendrasya Nujejiste Nandagopakulodbhave Mahishas Priye Nityam Kaushiki Pitavasini Atahase Kokamuke Namaste Sturana Priye Ume Shakambari Shvete Krishne Kaitabanashini Hiranyakshi Virupakshi Sudumrakshi Namostute Veda Shruti Mahapunye Brahmane Jata Vedasi Jambu Katakataiteshu Nityam Sanihitalaye Tvam Brahma Vidya Vidyanam Mahanidra Chadehinam Iskandamatar Bhagavati Durge Kantaravasini Swaha Kara Swadacheva Kalakashta Sarasvati Savitri Vedamata Chata Vedanta Ushyate Kantara Bhaya Durgeshu Bhaktanam Chalaye Chucha Nityam Vasasi Patale Yude Jaya Siddhanavam Tvam Jambani Mohini Chamaya Hrihi Shrihi Tateivata Sandhya Prabhavati Chaiva Savitri Janani Tata Tushti Pushti Dripti Dipti Chandraditya Vivardini Bhutir Bhutimatam Sankye Vikshase Siddhacharnahi Stutasi Tvam Mahadevi Vishudenantaratmana Jayo Bhavati Me Nityam Tat Prasadat Ranajire. Namastê. Esse mantra é classificado dentro de um grupo de mantras que se chama Mahasiddha Mantras. Mantras que têm um alto poder de purificação, de transformação. O som é o mais eficiente de todos os poderes. Por isso vocês veem como nós nos transformamos pela entoação desses bhajans, dos kirtans, dos mantras, né? A única coisa que eu peço é que vocês se esmerem sempre na pronúncia. Não que isso, não por qualquer refinamento intelectual, qualquer coisa assim, mas é porque os mantras não são simples orações. Os mantras são sons de poder. Sarasvati produz a sabedoria. É um som de sabedoria. Quando você entoa Sarasvati, isso produz, transforma as moléculas da sua mente e gera a capacidade de adquirir sabedoria, porque ela é a deusa da sabedoria. Em sânscrito, o nome e aquilo que ele representa são uma coisa só. Não é uma simples convenção o nome. Então, Lakshmi, Sarasvati, Durga, Kali, Krishna, são nomes que têm poder, são sons que têm poder. Portanto, vocês procurem aprender sempre a pronúncia mais próxima, mais própria do sânscrito possível. Não é? São poucas palavras, isso é fácil fazer, não é? Você repete as mesmas palavras várias vezes. Porque, por exemplo, em português nós falamos Sarasvati, né? Mas se fosse ti, em sânscrito seria com CH. Então é ti, Sarasvati, certo? Ou Sarasvati, mas Sarasvati, Lakshmi, Lakshmi, certo? Falar Sarasvati? Pode ser, pode, tudo bem, Sarasvati, Sarasvati. Né? Aquele mantra Yadevi Sarvabhuteshu, minha deusa, minha Devi, Sarvabhuteshu, que está em todos os bhutas, em todos os elementos, Sarvabhuteshu. Depois, aqui foi escolhido Buddhirupena, que tem a forma, rupa, da sabedoria. Namastasyei, eu me entrego a você. Namastasyei, eu me entrego a você. Namo Namaha. Não é? Então, Sarvabhuteshu, ela tem todos os poderes. Aí esse mantra é longo
e vai trocando só essa palavra. Yadevi Sarvabhuteshu, aqui foi colocado Buddhirupena. No próximo você quer Shantirupena, a forma da paz. Lakshmirupena, a forma da sabedoria. E assim por diante. Você coloca vários e vários nomes com o mesmo princípio. Aí eu gostaria de começar agora perguntando para vocês. Agora é a vez de vocês me responderem. Principalmente os que praticam yoga. Quem poderia me dar qual é o conceito máximo do yoga? Qual é o princípio do yoga? Se você tivesse que definir o yoga em poucas palavras, numa única frase, o que é que você diria? O que é yoga? Consciência. Consciência, união. Conexão com o quê? Integração, que é a junção das coisas. Certo. Respiração. O quê? Respiração. Mas por que seria a respiração? Porque é ela que nos mantém, né? Vida, porque produz a vida, produz a existência, né? Nós vivemos a nossa visão da medicina ocidental, de fato a nossa cultura, não só a medicina, porque a medicina está inserida na cultura, é uma visão muito bioquímica da vida, como eu já comentei com vocês de outras vezes. Nós somos uma secreção do corpo. Assim como o fígado secreta bile, o cérebro secreta uma pessoa. Não é? O cérebro secreta. Então, por exemplo, se eu estou triste é porque está me faltando serotonina. Não é porque eu tenho problema de relacionamento, não é porque está me faltando serotonina. Basta tomar uma serotonina e eu fico feliz. Hoje ninguém admite a ideia da tristeza como um momento de reflexão, de transformação. Nós não podemos ficar assim. Nós temos que tomar fluoxetina, sertralina, paroxetina, qualquer coisa e cada vez mais para poder ficar. Se a memória não está boa, me falta dopamina. Eu procuro dopamina em algum alimento ou em algum remédio. Quando eu pergunto no consultório todos os dias, atendo muita gente, daí as pessoas vêm e eu pergunto, me diga, o que é que você come todo dia? A pessoa me diz, olha, eu como um carboidrato e uma proteína no almoço. E no jantar, carboidrato é proibido, eu só como proteína. Quer dizer, quem é que come carboidrato e proteína? As pessoas comem arroz, feijão, batata, macarrão, não é? Contém essas substâncias, mas contém outras também. Então, o princípio do yoga é que existe, assim como foi dita a respiração, existe uma energia vital, inteligente no universo. Essa coisa toda é formada dessa maneira tão inteligente, tão perfeita, não é? Imagina se fosse deixada para a sua inteligência governar essas milhões de coisas que estão acontecendo aqui agora. Imagina quanta coisa está acontecendo. Está passando sangue aqui pelo bulbo, está vendo temperatura, quanto de bicarbonato, quanto de potássio, quanto de cloro, de fósforo, magnésio, coração bate 72 vezes, a artéria contrai aqui, renal abre mais um pouco, fecha aqui, abre lá. Milhões de coisas acontecendo simultaneamente. Onde? Uau! Dizem que a luz mais poderosa não está aos nossos olhos. Né? Então, quer dizer, então, se fosse deixado para a nossa consciência, para a nossa inteligência governar isso, é provável que ninguém ficaria vivo mais do que um segundo. Não é? Pensa quantas coisas você teria que pensar ao mesmo tempo. Então, há uma inteligência interna, há uma energia vital inteligente. Essa energia vital inteligente em nós e na natureza, que mantém os planetas girando em torno do Sol, os sistemas girando dentro da mesma galáxia, os elétrons girando em torno do núcleo, os átomos girando em torno um do outro, os átomos se juntando e formando moléculas, as moléculas se juntando e formando células, as células se juntando e formando organismos, e os organismos se juntando e formando esse cosmo infinito, que é um corpo só. Nós todos somos células desse corpo único, habitado por uma inteligência única, uma consciência única. Então, cada um de nós tem seu próprio Dharma, ou seja, cada um de nós como célula. Você vê, você olha todas as folhas de uma árvore e não há duas folhas iguais. Pode comparar, não há duas folhas iguais. Milhares de folhas e não há duas iguais. Não há duas células iguais no seu corpo. Nós somos formados de 10 trilhões de células. Não há duas iguais. Então esse é um princípio extraordinário, que o princípio do yoga é que
só existe uma única coisa. Não existe dois. No universo só existe um. Só existe o um. Só existe ele. Só existe o eu. Só existe o Supremo. Não eu, a minha pessoa, obviamente. Senão seria assim, o máximo do narcisismo total. Né? Mas só existe um, só existe o absoluto. Quando as gopis em Vrindavan amavam Krishna, a intenção era aquela união, não é? O amor não é a ideia do amor, não é a união suprema, a união, o momento de união completo entre o amado e a amante, ou vice-versa. Então, esse ponto de união, isso é yoga. Yoga é esse momento de total síntese, porque é a compreensão suprema de que só há uma coisa, não há duas. Eu e você e tudo que existe somos uma única coisa. Então, isso é o que dá o selo do yoga. O selo do yoga é a existência de um só, em tudo, em todos. O sopro da vida, o prana, a vida, essa inteligência da vida dentro de mim, é o sopro do um, é o próprio um. Portanto, não há dois. Quando eu não vejo o yoga dessa maneira, o yoga passa a ser uma série de exercícios ou práticas desconexas. E aí existe essa infinidade de modalidades de práticas do yoga. Mas, de fato, a única coisa que sela o yoga como yoga é te levar ao um. Te levar a isso que foi dito aqui, harmonia. Porque a essência de tudo é essa harmonia. Dentro dessa cultura védica tão poderosa, tão grandiosa, existem pontos de vista diferentes, e os pontos de vista diferentes são aceitos dentro da mesma cultura. Porque se as pessoas são diferentes, é possível também haver pontos de vista diferentes. Não é como eu estava dizendo para vocês, as pessoas são diferentes. Cada pessoa é uma, cada pessoa é diferente da outra. Quando o Ayurveda nos ensina que cada um é único. Não há como você tratar duas pessoas da mesma maneira. Comumente as pessoas me perguntam, olha, qual que é a erva boa para tratar hepatite? Qual é a erva boa para tratar meningite? Qual é a erva boa para tratar diabetes? Não há isso. Quem é o portador do problema? Quem é essa pessoa? Cada um é um campo único, onde a doença acontece por desequilíbrio, mas cada um é um só. É único. A doença tem uma história diferente em cada pessoa, porque cada um é um campo diferente. Como as células do nosso corpo. Cada um de vocês aqui tem seus talentos próprios. Cada um de vocês tem suas qualidades. Cada um de vocês deve e deseja, no seu interior, expressar esses talentos. Veja essas meninas que cantam aqui. Isso não é um talento delas? Quando elas cantam, isso aqui vai harmonizando tudo e todo mundo. Você consegue isso depois de uns 20 anos de psicoterapia. Deita lá no divã e fica ali 20 anos. Aqui você faz isso assim em alguns minutos. Não estou diminuindo o valor da psicoterapia, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas você consegue essa harmonização e esse entendimento interno, essa compreensão, cantando esses mantras, fazendo essa unidade, com essa voz melodiosa que elas têm, que produz harmonia. Porque lá dentro delas tem alguma coisa que expressa essa harmonia. Ninguém consegue expressar aquilo que não tem. Senão seria um ótimo ator, mas mesmo assim logo desconfiariam. Não é? Então, cada um é diferente, como por exemplo, a célula do fígado é diferente da célula do coração. Elas têm coisas em comum, mas cada um é um. Agora imagina se a célula do fígado dissesse, não, eu já cansei de ser célula do fígado. Agora eu quero bater igual o coração. E começasse a bater uma célula aqui no fígado. Produziria desequilíbrio, não é isso? Desarmonia. Ou então a célula do coração fala, não, vou parar de bater e vou virar uma célula que secreta bile. Imagina secretar bile dentro do coração. Quer dizer, seria o caos. E esse caos é o que está provocando a nossa sociedade atual. Por que tanta destruição? Por que tanto conflito? Porque as pessoas não sabem seu verdadeiro objetivo. Onde nós queremos chegar? O que é que nos une? Não é? Então, o que é que nos une de fato?
O que nos une de fato é essa vida única, essa existência única. Que nós precisamos sentir isso na nossa prática do silêncio, da meditação. E transbordar isso para a vida. Sabem que no século XIX, ainda um dos grandes santos da Índia, um dos grandes mestres que já apareceram no mundo, foi Swami Vivekananda. Vivekananda era discípulo de um dos grandes mestres de todos os tempos, Sri Ramakrishna Paramahansa. Isso foi no século XIX. Sri Ramakrishna nunca tinha frequentado uma única escola. Oficialmente ele era analfabeto. Mas ele citava todos os versos de todos os Vedas, de todos os Upanishads, de todos os Puranas, de todos os Tantras, de todos os Agamas e mais, com propriedade, no momento certo e de forma sábia. Onde ele aprendeu? A sabedoria infusa espiritual nele. Então ele teve como discípulo Vivekananda. Vivekananda era muito jovem ainda e houve um congresso de religiões em Chicago. E aí ele foi como representante da Índia, do hinduísmo, nesse congresso de religiões, do yoga. O yoga chegou ao Ocidente graças inicialmente a ele. Swami Vivekananda foi o primeiro que trouxe a presença do yoga, a existência do yoga para o mundo ocidental. Claro que depois vieram muitos outros, mas ele foi o primeiro. Então todos reunidos, aquele rapazinho jovem com manto vermelho, com um turbante vermelho, assim meio exótico, e todos os representantes e líderes de todas as religiões falando sobre a religião. Quando chegou a vez dele, ele levantou e disse, começou assim, eu vi Deus. Isso já provocou uma comoção geral. Mas como assim? Deus é propriedade minha, não é minha, não é minha, não é minha. Mas eu vi Deus. E ele disse assim, eu vi Deus no coração de todas as pessoas. Cada ser humano é um templo vivo da presença do Supremo. Cada pessoa é o próprio Supremo. Nós construímos templos suntuosos, construímos e vamos nas igrejas e nos templos orar. Mas quando nós dizemos namastê, alguns traduzem namastê como Deus que está em mim, saúdo Deus que está em você, mas isso não é uma tradução correta. Porque não existem dois deuses, um para saudar o outro. Entende? E se tivesse, eles teriam tanta intimidade que não precisariam nem saudar. Eles estão tão íntimos já. Quer dizer, só há um. Então, quando eu digo namastê, a minha pessoa, a minha personalidade, reverencia Deus dentro de você. Namastê significa não eu, senão que tu. Então, é uma reverência de eu, essa pessoa aqui, me inclino e reverencio Deus dentro de você. Então, quando nós servimos as pessoas, nós devemos fazer isso como sadhana, como disciplina espiritual, como prática espiritual. Servir Deus através das pessoas, produzindo harmonia, produzindo paz, produzindo o sentimento de unidade profunda que existe em tudo. Como eu disse para vocês, um dos sistemas de filosofia mais elevados da Índia, chamado Advaita Vedanta, diz assim, só existe um, só existe um, só existe Brahma, só existe o Absoluto. Não confundam esse um Brahma com Brahma, o Deus Criador, muito menos com a cerveja, obviamente, mas não confundam com o Deus Criador. Sabem que, falando em cerveja, eu vou contar para vocês uma história aqui entre parênteses. Em 1965, veio aqui no Brasil um dos grandes mestres do yoga na Índia, Sri Janardana. E ele foi até a cidade onde eu nasci, que é Uberlândia. E lá em Uberlândia tinha um grande depósito da fábrica da Brahma. Escrito exatamente Brahma, como a divindade suprema Brahma. E aí ele entrou no táxi e foi assim, andando pela cidade. E quando ele viu Brahma, escrito daquele tamanho, numa coisa tão grande, como, imagina, um templo de Brahma aqui no Brasil, ele chegou e falou, oh, Brahma, assim, admirado, Brahma. Aí o taxista que estava dirigindo, Brahma. Aí Sri Janardana espantou ainda que o taxista tivesse tanta devoção. E falou, oh, do you like Brahma? Aí a pessoa traduziu, nossa, gosto demais, geladinho ainda. Quer dizer, você vê que o mesmo nome pode indicar várias coisas.
Mas aqui, Brahm, né? Só há uma coisa que é o absoluto. Portanto, ele está na cerveja também, como está em tudo, não é? Nada está fora dele. Se vocês pensarem assim, não existe o mal como coisa absoluta. Não existe o mal. O que existe é a ignorância. Entendem? Se só há um, não há um vir a ser, não há um futuro que nós vamos ser. Nós já somos agora. Então, se tudo é ele, se tudo é um, o mal é simplesmente a ausência de conhecimento disso. Se eu sou ele, o que é que me separa nesse momento dele? Porque agora eu já não tenho esse estado de plenitude, essa consciência de que eu sou ele. E vivo mendigando sabedoria, ou poder, ou qualquer coisa que me satisfaça, ou que satisfaça os meus desejos. A única coisa que me separa é a minha ignorância. Quando eu desperto, eu vejo que sempre fui. Então, Shankaracharya, o grande mestre do passado que organizou essa doutrina, dizia assim: é a relação entre a cobra e a corda. Você está numa sala que tem só penumbra. Tudo fechado, só tem uma porta por onde você pode sair, e você vê uma cobra na saída. Você começa a ficar desesperado. E agora, como é que eu saio daqui? Começa a tremer, essa cobra vai me pegar, eu estou vendo a cobra se mover. E você vai entrando em ansiedade, alguém passa, acende a luz. E você vê que ali era um monte de corda que alguém esqueceu. E você, na penumbra, achou que fosse uma cobra. Imediatamente, quando a luz acende, você se acalma e compreende a real natureza daquela cobra, que nunca existiu, que é sempre uma corda. O que nós estamos vendo na visão de Shankaracharya é a cobra. O que vocês estão vendo agora, aqui na sua frente, é uma cobra, e eu também. Agora, essa é uma visão que tem seu papel, mas eu diria para vocês de uma outra maneira. Não é a relação de corda e cobra, porque a cobra não existe de fato, não é? Ela é pura ilusão. Só a corda existe. Seria melhor pensar assim, ó. Existe uma cadeira feita de corda. Existe uma bandeja feita de corda, uma mesa feita de corda. Ou seja, a corda não deixa de ser corda para ser a cadeira, a mesa, o vaso, etc. Entendem? Ou seja, ao invés de pensar que é cobra e corda, vamos pensar assim: só existe a corda. Só existe um bloco de argila. E do bloco de argila você faz um copo, um vaso, uma xícara, uma estátua. Faz diferentes coisas. A argila não se transformou em outra coisa para ser o copo, o vaso e a estátua. Continua sendo exatamente a argila. Você e eu somos um. Você e eu somos o absoluto, moldados em formas diferentes. Mas mesmo assim, a nossa natureza continua sendo a mesma. O absoluto. Entende? E isso é que é o yoga. Nos levar à compreensão dessa unidade. Nos levar à compreensão do Supremo. Do que existe em mim, existe em você. Quando você abre os olhos, você olha para os outros e vê esse um. Quem vê a si mesmo em tudo, como é que pode odiar alguma coisa? Como é que pode fazer mal para alguém ou alguma coisa? Então a ahimsa, a não violência, passa a ser natural e espontânea naquele que olha para o outro e vê a si mesmo, ao Supremo, ao único. Agora aqui ficou muito claro hoje nas práticas dedicadas a Devi, a Mãe Divina. Eu vou dar para vocês o próximo passo nesse estudo, que é: só existe mas o tem intrinsecamente uma natureza dual. O é dois, dentro dele mesmo. Como o leite. O leite é o leite e a manteiga. O leite é o leite e a nata. A nata está intrínseca ao leite, ela existe dentro dele. Assim, dentro do existe uma natureza dual dentro dele: consciência e poder. Consciência e poder. A consciência é o Atma, a chama,
a consciência divina. E o poder é o poder que move as coisas todas. O poder é personificado pela Mãe Divina. Então, nessa visão, a Devi tem o mesmo status de Deus. Ou seja, em muitas religiões, em muitos sistemas, o aspecto feminino é um aspecto auxiliar. Ele está num segundo plano. Por exemplo, ela leva a informação para ele, ela mostra como amá-lo. Ela é aquela que intermedia, que intercede para você com ele. Ele é o poderoso, ela é a que transmite. Nessa visão, ela e ele têm o mesmo status. Vocês podem observar na história da humanidade, nós tivemos algumas religiões que foram, que adoraram Deus na forma de mãe. Deus feminino. E tivemos algumas outras que tiveram Deus no aspecto monoteísta masculino. Quando Deus é adorado na forma monoteísta masculina, tende a produzir culturas violentas, culturas invasoras, culturas dominadoras, como algumas das mais importantes que nós temos. E aquelas que tiveram Deus na forma feminina, assim, aquela imagem principal, aquilo que é o principal adorado, é Deus na forma de mãe. Não é só intermediária, estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é só a que intermedia, mas ela tem o status do Supremo. Essas foram sempre civilizações amorosas, conciliadoras, pacíficas, espirituais. Porque você vê como é simples. Observe em geral o pai e a mãe. O pai geralmente é mais disciplinador, mais exigente quanto a resultados, e a mãe geralmente cuida mais do filho que dá mais trabalho. Não é assim? Não é? Observa se não é. Se o filho está tudo certinho, faz tudo bem feito, a mãe fala, vai para o mundo, vai fazer suas coisas. Agora o filho que dá trabalho, a mãe, vem cá meu filho, vem aqui, come aqui, você não come direito, toma aqui. Cuida dele, protege, ajuda. E esse é o nosso consolo. Ou seja, a gente faz tudo errado e a Mãe Divina ainda vem e nos ajuda. É um consolo. De fato, o Supremo se manifesta como poder. E vê, o poder, ele está presente em tudo, não é? Quais os poderes que nós temos? Me falem os poderes que nós temos. Alguém vai falar telepatia, clareaudiência? Eu espero que não fale esses primeiros. Eu falo os poderes comuns da vida. Quais são os poderes? Eu tenho uma pergunta a fazer para você sobre os cultos femininos. Certo. Eu estive recentemente na Bolívia e tem algumas coisas que fogem à regra. Ah, Foi um culto de Pachamama na Bolívia e simplesmente o ápice da festa é selvageria e briga com todas as pessoas, mulheres, homens. Isso eu presenciei 5.000 pessoas em um culto feminino. feminino. Só que eu percebi que não teve nenhuma reforma religiosa ali e é extremamente rudimentar, mas é feminino. Então, existiram. Não, viu? Porque o sangue se espalhou por todo Como tudo tem exceções e tem diferenças. Então, houveram cultos femininos que foram muito espirituais, outros não. Outros são muito voltados para a vida puramente dos elementos e a satisfação dos desejos imediatos ali da vida das pessoas. Então, essa é uma exceção, mas isso não sai da regra que algumas das grandes civilizações antigas do culto feminino, como, por exemplo, a civilização Sarasvati, que existiu anterior à civilização da Índia atual. Quando você vai no Afeganistão, no Paquistão, em aqueles lugares ali, todos os templos de Mohenjo-daro, Harappa, todas aquelas cidades antigas, imagina, cidades que tinham 7, 8 mil anos, que tinham 40 mil habitantes cada cidade, todas calçadas, todas com água encanada, todas com rede de esgoto. Cidades de 7, 8 mil anos atrás, encontradas nas escavações de Mohenjo-daro e Harappa. Todas as formas divinas eram femininas, encontradas nos templos. E a civilização, que todos os estudos mostram, que é daí que surgiu a cultura védica. Essa ideia que o mundo tem de que houve uma invasão dos brancos no norte da Índia e que eles é que criaram essa cultura ariana espiritual, isso é completamente falso, isso já está completamente provado que foi errado, que é errada essa teoria, não é? Era uma raça natural, autóctone ali,
E a Índia era um continente muito maior do que é hoje, incluindo Afeganistão, Paquistão, parte da África, etc. Mas então isso como regra geral, como também tem cultos de Deus masculino muito pacíficas e bondosas, mas como linha geral, a adoração de Deus como mãe tem um aspecto mais pacificador na consciência das pessoas, na mente das pessoas. Mas eu perguntava sobre os poderes. Quais são os poderes que nós temos na vida? O poder dos sentidos. A Devi é isso. Qual outro? Poder de falar? O poder da força, o poder da inteligência, o poder da beleza, o poder do dinheiro, o poder do movimento, o poder de procriar, o poder das nuvens, o poder da chuva. Esses poderes, isso é a Devi. Isso é a Mãe Divina. Ela se manifesta em nós como o poder da consciência, da inteligência, da força, do coração batendo. Não é? Então, a adoração de Deus na forma de mãe é um dos aspectos mais importantes para a nossa vida e é um dos aspectos que Sri Krishna enfatiza no Bhagavad Gita quando ele coloca para a Arjuna, primeiro que tudo, entoa o hino a Durga. Esse grande poder cósmico, ele se manifesta, eu vou falar para vocês alguma coisa um pouco mais técnica, mas que pode ser útil. Esse poder supremo se manifesta na forma de 3 grandes forças cósmicas. Quer dizer, o conceito védico é que o universo se assenta sobre 4 pés, 4 grandes forças, de onde tudo se origina. Essa força suprema, o poder supremo, se manifesta primeiro como a força do conhecimento, no universo todo. Jnana Shakti, o poder do conhecimento. E ele como os mestres consideram que a nossa mente funciona com nome e forma, tudo que é muito transcendental, tudo que é sutil demais, eles dão nome e forma para que as pessoas possam adquirir algum elo, algum vínculo com algum conceito tão transcendental. Então essa força cósmica da sabedoria é personificado na forma de Saraswati, essa que foi tão invocada aqui durante os mantras de hoje. Saraswati personifica o Jnana Shakti, o poder do conhecimento. Então ela desperta a nossa inteligência, ela desperta a nossa capacidade de compreender, ela desperta a nossa capacidade de estudar, de aprender. Ela é a deusa das artes, ela é a deusa da cultura, porque ela desperta essa força da sabedoria e do conhecimento em nós. A outra força se chama Iksha Shakti, o poder da vontade, o poder do desejo. E é personificado na forma de Lakshmi. O desejo realizado é a prosperidade. Então ela é a deusa, é chamada deusa da prosperidade, porque ela desperta em nós o poder da vontade, que se sublima na forma da devoção. Então ela é a deusa que gera em nós devoção. Lakshmi, a grande mãe. O mantra que eu entoei aqui, que foi entoado também um mantra anteriormente, é dedicado a Durga. Ela personifica Kriya Shakti, o poder da ação. Então Kriya Shakti é o poder de atuar, a dinâmica da ação. Durga representa isso. Por isso é que Sri Krishna disse para Arjuna para entoar o hino a Durga, para ele ser capaz de atuar de forma apropriada. E se vocês observarem bem, na nossa vida, nós temos basicamente 4 grandes poderes. Todos os outros se enquadram nesses 4. O poder de saber, de pensar, o poder de querer, o poder de fazer e o poder de síntese desses 3. Daquele que se origina do a Yoga Shakti, o poder de síntese, surge o poder do conhecimento, o poder da vontade, o poder da ação. E nós somos a personificação desses poderes. Tudo que nós vamos fazer na vida, para ter o selo da completude, da plenitude e nos produzir um sentimento de liberdade, deve incluir esses 4 elementos na sua plenitude. Ou seja, vocês estão aqui, suponho, estudando agora. Para estar aqui e fazer plenamente isso, você tem que saber como fazer, saber como aprender, querer aprender e executar o ato de aprender. Se você, supõe, está aqui sabendo como aprender, executando o ato de aprender, mas sem querer plenamente,
Eu quero estar aqui, mas eu queria estar ali, queria estar lá, queria estar ali, queria estar em 1000 coisas diferentes agora. Minha mente está dividida. Eu fico aqui uma parte lá. Se fosse cobrado ingresso da presença aqui e ingresso da permanência da mente aqui, seria assim, uma coisa realmente baixa, assim, a cobrança seria, como eu falo para os alunos às vezes assim, na aula, se eu estou dando uma aula sobre Ayurveda, sobre Yoga, sobre um tema específico, você tem que aprender completamente esse tema aqui agora. Então esteja totalmente presente aqui. Yoga é essa presença. Yoga é essa presença. Tem pessoas que acham que o yoga é o sujeito que vive num estado assim, de transe. E aí quando passa o primeiro buraco, cai, escorrega e cai no buraco. Não, o yoga é presença em tudo. Quando você está lavando o banheiro, se você souber como lavar o banheiro, se você quiser fazer aquilo, se você cumprir bem aquilo, você ficou livre. A síntese disso, a síntese de conhecimento, desejo e ação, é a entrega. Quando você termina, você diz, eu completei o meu ato e eu entrego esse ato à minha essência, que me gerou a capacidade de fazê-lo. E agora eu estou livre. Vocês já devem ter sentido isso, com certeza, na vida. Quando vocês completaram alguma coisa, terminaram aquilo falando, eu fiz, assim, aconteceu e ficou bem feito, está pronto. Eu não tenho que voltar para isso mais. É isso que os mestres chamam do karma. O karma é quando nós executamos os atos de maneira incompleta. Sabemos como fazer, fazemos, mas não queremos. Queremos, fazemos, mas não sabemos como fazer. Sabemos como fazer, queremos, mas não fazemos. Por alguma razão. Então fica uma força na natureza não realizada. Porque para se realizar ela tem que ter os 3 elementos. Entendem? Isso no seu trabalho, na sua vida diária, não é só no caminho espiritual. Para cada coisa que você faz do seu trabalho, plena capacidade de fazer, plena vontade de fazer, estar ali fazendo o melhor que você pode. Por isso é que Sri Krishna define o yoga. Sri Krishna dá 9 definições de yoga no Bhagavad Gita. E uma das mais extraordinárias é Yogaha Karmasu Koshalam. Yoga é maestria nas ações. Então ele não fala de um estado de turiya transcendental, de desconexão com o mundo. Ele fala de yoga como Karmasu Koshalam, maestria nas ações. Plena realização. Não é? Então se você está cheio desses atos incompletos, em cada pequena coisa que você faz, e um dia a morte te encontra. Como nos encontra a todos. Mais cedo ou mais tarde, ela nos encontra a todos. Ainda Sri Krishna dizia no Bhagavad Gita, para todo aquele que nasce, a morte é segura. E para todo aquele que morreu, o nascimento também está assegurado. Então nós temos tudo seguro. Que vamos morrer e que vamos nascer de novo. Tudo seguro. Então, se a morte nos encontra, e essa coxa de retalho aqui, sem se completar, são forças que a natureza tem que querem ser realizadas. Isso gera o vir a ser, gera o devir, gera o amanhã, gera o renascer. Então, se nós queremos nos livrar desse ciclo de nascimentos e mortos, se nós queremos alcançar esse estado de liberdade, nós precisamos executar cada ato na sua plenitude, na sua completude, com todos esses elementos. E ao final de cada um, entregá-lo. Imagina se eu vier aqui conversar com vocês sobre isso, que me traz muito prazer e alegria estar aqui, sempre, assim como se estivesse em casa, conversando com amigos sobre isso. Mas eu esperasse de vocês alguma coisa que não fosse simplesmente o cumprimento do meu Dharma. Feliz e contente de estar aqui fazendo isso. Aí um olha para mim com uma cara feia, eu fico triste. Ah, ele não gosta de mim. O outro elogia e fala, nossa, eu sou o máximo. Depois o outro fala alguma coisa e assim a gente fica esperando e dependendo sempre do humor e da compreensão dos outros para ser feliz. Como é que alguém pode pensar em ter paz? O que é paz? Paz é um estado de equanimidade interna. Se eu depender dos outros para ter paz, vai ficar sempre uma coisa utópica.
Os que acreditam muito que a paz do mundo vai acontecer só o dia que todo mundo fizer a vontade dele. Tem uns que acreditam nisso. O dia que todo mundo for bonzinho, fizer minha vontade, o mundo vai ser bom e eu vou viver em paz. Por isso alguns acreditam mesmo que vai acontecer um apocalipse assim, vai levar tudo quanto é gente má para o outro lado. E é claro que ele está sempre do lado dos bons, que vai ficar no lugar que é o melhor. Eu nunca vi alguém pensar desse jeito achando que vai para o inferno. Eu digo sempre assim, eu sinceramente, vou dizer para vocês a minha opinião pessoal sobre isso. É assim, se tiver que passar alguma coisa aqui e levar os maus para algum lugar, eu gostaria de ir junto. Porque viver num lugar só de gente boazinha deve ser muito chato. Muito chato. Então eu vou com eles assim, eu vou fazer Ayurveda lá. Imagina o tanto de gente que vai ter no consultório. Vai fazer Ayurveda, vou poder cuidar deles, tratar deles. Mas eu, de fato, pessoalmente, eu não acredito nisso por uma razão simples. A evolução só se dá com as diferenças. Essa coisa de todo mundo igual nunca vai existir. Nunca vai existir. O que nós temos que encontrar é a capacidade de produzir unidade no meio da diversidade. O que nós temos em comum? O Supremo, um. O que é que nos une? Um. O que é que nos divide? A ignorância. Quando nós nos livramos da ignorância, nós nos sentimos um. E eu sei que muitos de vocês aqui têm o princípio de que o amor é a coisa mais construtiva dessa unidade. E, de fato, não há sentimento mais unitivo do que esse, não é? Quando uma pessoa ama a outra, ninguém tem que falar para ela, olha, você vai meditar 15 minutos por dia na pessoa amada. Faça primeiro asanas, pranayama, depois, quando você estiver bem equilibrado, esforce-se para pensar na pessoa amada. Você tem que dizer para a pessoa, olha, para de pensar nela, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, para de pensar nela ou nele. Quando você se conecta com a divindade pelo coração, pelo afeto, pelo amor, pela devoção, ninguém tem que dizer para você, medite 15 minutos todo dia, faça tanto de pranayama e mantra. Naturalmente você se sente conectado. Você sente necessidade disso. Mas quem vai amar aquilo que não conhece? Quem pode amar aquilo que não sabe o que é, que não tem conexão, que não sente o que é? Então é preciso criar no nosso interior o sentimento, porque os mestres dizem o seguinte, o amor não é uma coisa que você tem que criar. O amor é uma coisa que já existe naturalmente no coração de todos os seres. Se vocês lerem um livro extraordinário que se chama A Chama Viva de Amor Divino, de São João da Cruz. Hoje que eu saiba não existe esse livro separado, mas encontrem obras completas de São João da Cruz. Um dos grandes santos do mundo de todos os tempos. Ele e Santa Teresa eram contemporâneos, Santa Teresa de Ávila, eles eram contemporâneos e eles iam meditar juntos na igreja. E de repente eles ficavam flutuando lá no altar, em estado de êxtase. Há uma estátua espetacular de Bernini, o êxtase de Santa Teresa, já viram? Santa Teresa está assim, com a boca aberta e um anjinho, com aquela cara de anjinho mesmo, assim, convencional, com uma lança espetando o coração dela. Então, de fato, nós todos já temos essa... E aí dentro do livro de São João da Cruz, dos livros dele, existe um livro que se chama Chama Viva de Amor Divino. Ou seja, todos nós e todos os seres, inclusive os demônios, têm no coração uma chama que resplandece de amor divino e ela emana eternamente, constantemente, ininterruptamente. Não é mais nem menos no demônio, em nós e nos anjos. É igual, ela é uma só. Acessar essa chama. Então nós não temos que desenvolver um amor, nós temos que simplesmente deixar que ele flua. E deixar que ele flua é entrar em silêncio, diminuir as preocupações. Quando Jesus dizia que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo da agulha, isso era simplesmente o que é um rico aqui. O rico é a mente povoada de ideias e pensamentos, conflitos. Quando você silencia e acalma a mente, aí essa luz interna aparece. Toda a ascese do yoga
é no sentido de levar a esse estado de silêncio. Por isso é que Patanjali diz Chitta Vritti Nirodha, suprimir as ondas da mente, para levar a esse estado. Sri Krishna no Bhagavad Gita termina isso dizendo assim: repousa tua mente só em mim, estabelece tua inteligência em mim, e assim todas as suas dúvidas se dissiparão. Entende? Então, quando nós tivermos muitas dúvidas, ao invés de entrar nos conflitos, silenciamos a mente, entramos em comunhão com essa chama. Vemos essa chama em todos os seres. E podem ter certeza que a hora que nós abrimos os olhos de novo, nós vamos ver isso de maneira mais lúcida, mais harmoniosa e com a solução mais fácil. Entendem? O Ayurveda diz que a causa primeira de todas as doenças é o prajna parada, uma falta de percepção clara das coisas, uma falta de definição, de escolha adequada. E a emoção é a principal causa de todos os desequilíbrios que gera doença. Então esse estado de quietude interna é muito importante. Sempre depois dos mantras, é preciso entrar em silêncio. Deixar que esse silêncio tome conta de você. O silêncio gerado pelo mantra. O estado meditativo não é uma técnica. Meditação não é exatamente uma técnica. Meditação é um estado que você entra, que você alcança, de comunhão. E o mantra é a principal ferramenta dessa comunhão. Por isso também, a mais importante definição de Sri Krishna no Bhagavad Gita sobre yoga é Yogam Samatvam. Yoga é harmonia. Então, harmonia. Tudo que nós produzimos harmonia entre todos os seres, nós estamos produzindo yoga, produzindo essa síntese. Certo? Vocês gostariam de comentar ou perguntar alguma coisa? Me parece que, na realidade, todos os seres humanos amam todos os seres humanos, porque faz parte da natureza do ser humano. Ele é amor. Então, é impossível que um ser humano não pode amar um ser humano, mesmo se ele nunca viu esse ser e nunca encontrou esse ser. O que me parece é que, na realidade, é a ignorância. É que o ser humano não sabe que ele ama esse ser humano, que eles fazem parte do mesmo ser, na realidade. Isso. E são, com certeza, todas as camadas que acumulamos, todos os programas, que nos impedem de ter essa consciência. Claro. E o que eu sinto é que a espiritualidade é simplesmente o trabalho de procurar por dentro para ter essa consciência, saber quem somos e descobrir. Perfeito. Na realidade, é simplesmente isso. Exato. Somos amor, somos Deus e amamos qualquer um. Qualquer um. Há um templo numa cidade no sul da Índia, em Vadalur, que foi construído em 1850 e pouco por um grande swami chamado Ramalinga Swami. É um templo octogonal, porque isso é muito simbólico, e lá não tem uma única imagem. Ele era um santo poeta, e é em Tamil. Ele não falava em sânscrito, ele sabia sânscrito, mas ele falava em Tamil, que é a língua tão antiga quanto o sânscrito e completamente misteriosa quanto a sua origem. E é um idioma completo e complexo também, há uma grande literatura em Tamil, antiga. Então, ele entrava em êxtase e, quando voltava, escrevia suas poesias comentando, encontrando o estado de êxtase, mostrando como era o êxtase. E isso ficou gravado em alguns vitrais dentro desse templo. Portanto, não há uma única imagem. Mas tem no centro do templo uma chama. A única coisa a ser adorada ali dentro é uma chama que ele acendeu em 1850 e poucos e até hoje os discípulos mantêm acesa. Qual é a ideia disso? Ou seja, dentro de todos nós existe uma chama no coração, no centro da nossa pessoa. Esse templo se abre em algumas ocasiões auspiciosas e especiais. Quando abre a porta, entre a porta e a chama que está ali no centro, existem algumas cortinas. A que está mais próxima da chama é bem transparente. A que está mais, à medida que ela vai se distanciando, vai ficando cada vez mais opaca. De tal forma que você está aqui, você enxerga a chama lá no centro, mas ela está toda coberta por aquelas camadas todas. Aí eles cantam mantras e abrem a primeira. Aí todos passam para o segundo nível. Aí a chama já apareceu mais reluzente. Depois abre o segundo, mais reluzente, até que vai finalmente estar
toda a luz. As camadas todas que nós temos internas, que foram construídas ao longo de milhares e milhares de anos, quando a nossa consciência está indo para fora. Agora, é preciso que a gente coloque essas várias camadas como degraus em busca da realidade. Isso se alcança com a frase que o próprio Swami Ramalinga colocou como a essência do ensinamento dele. Arut Perum Jyoti, Tani Perum Karunai. Arut Perum Jyoti. Eu adoro a chama no meu coração, que é graça e é bem-aventurança. A graça e a bem-aventurança. Só isso. Então, Arut Perum Jyoti, eu reverencio a chama Jyoti, que tem a forma da graça e da compaixão. Graça e compaixão. Então, quando eu olho para cada pessoa, mesmo os inimigos, mesmo as pessoas que você não tem simpatia, você olha para o coração delas e vê no coração delas essa mesma chama. Arut Perum Jyoti, Tani Perum Karunai. Ou seja, a chama que é pura graça e pura compaixão. E reverencia isso em todos os seres. Então isso vai minimizando, diminuindo as diferenças que nos separam. E nós vamos encontrando as coisas que nos unem. Né? Que essa é a essência de tudo. Isso é o yoga. Queria saber sobre, você falou da Jnana, Kriya, e qual que é a do... Iksha. Iksha. Iksha, que é a vontade, o desejo. Iksha Shakti, representado por Lakshmi. Né? Então são essas 4 grandes deusas, né? A Yoga Devi, a deusa da síntese, Sarasvati, a da sabedoria, Lakshmi, da prosperidade ou da realização dos seus desejos espirituais, e Durga, que é a da ação, deusa da ação. Eu queria saber o que você acha desses rituais que usam ervas ou algum outro tipo de substância para a renovação do espírito e da mente. Se isso é real, possível, ou se é uma ilusão também. Os Vedas falam, desde o Rig Veda, de soma. E alguns tentam encontrar uma planta ou um alucinógeno que seja esse soma. Mas todos os estudos mostram que soma, de fato, é o néctar produzido no seu interior, no centro da nossa cabeça, apoiado sobre a base do crânio, existe algo que secreta uma substância espiritual chamada soma, que de fato poderia ser traduzido quimicamente, já que nós falamos da nossa visão bioquímica da vida, poderia ser traduzido pelas nossas endorfinas e neurotransmissores. Nós produzimos isso, podemos produzir isso artificialmente através de drogas ou substâncias. Mas isso vai ser artificial. Isso não vai estabelecer em você uma etapa de realização. Passado o efeito daquilo, fica algum efeito interno. E a minha experiência pessoal, eu vou te dizer da minha experiência agora, tratando pessoas que têm usado com alguma regularidade algumas dessas substâncias, eu não vejo ninguém que não tenha desequilíbrio de vata, que usa com alguma regularidade essas substâncias. E a coisa mais difícil é equilibrar essas pessoas de novo, enquanto elas estão usando assim, qualquer substância desse tipo. Essa é a minha experiência. Pode ter outros pontos de vista que podem pensar diferente, podem encontrar benefícios. Na minha visão e na tradição que eu sigo, nós não usamos esse tipo de substância por considerar que não estabelece um real nível de realização. E também não é uma ajuda psicológica, porque a ajuda psicológica é olhar com clareza para você mesmo. É um gasto de uma substância que você tem que depois tem que equilibrar novamente. Vou contar para vocês uma história pequena, curtinha, dá tempo ainda. Pequena história. Quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhei 15 anos numa UTI. Eu era responsável por uma UTI. Então eu trabalhava dia e noite dentro de um hospital, complexo, cheio de equipamento e tudo isso. Mas com essa coisa toda de tanto trabalho, uma vez eu tive uma cólica renal. 4 horas da manhã eu fui para o pronto-socorro. A cólica, quem já teve cólica renal sabe que é uma dor terrível. E eles injetavam Buscopan, aquela coisa toda e nada, aquela dor insuportável. De repente tinha lá quando já não tinha outras coisas mais, eles tinham lá uma dolantina, que é um derivado da morfina. Lá fizeram uma diluição e injetaram aquela morfina aqui assim
na minha veia. E eu fiquei ali naquela maca, num pronto-socorro. Estava numa maca, no pronto-socorro, aquela coisa toda, aquela confusão. E eu ali feliz. Gente, mas passou a cólica. Não é só porque passou a dor, mas que coisa boa isso aqui. Não tive alucinação nenhuma, só parecia, que coisa boa. Olha aqui, esses médicos, essas enfermeiras. Quase que amei a pedra que estava no meu rim. Quer dizer, depois passa aquilo, a gente vomita. Passa mal até. Sabe, aquilo tudo é artificial. E é assim com essas outras drogas todas. Já sabem como é que é? Termina o efeito da morfina, dá uns vômitos horrorosos. Você fala, nunca queria ter tomado isso na vida. Aí alguém hoje em dia fala, não, isso é uma catarse. Porque hoje em dia a gente quer assim, sublimar tudo, né? Aí a gente, não, isso foi uma catarse espiritual que eu tive, por isso eu vomitei desse tanto. Isso aí é porque tomou um negócio que faz vomitar mesmo. O que é a deficiência de vata que o senhor falou nesse caso? Como é que funciona? É desequilíbrio de vata. A mente fica agitada, inquieta, a pessoa tem certos sentimentos estranhos, insônia. Então ela acha que está assim, alcançando a iluminação e ela está ficando assim, a noite inteira sem dormir. Eu, por exemplo, vejo muito em retiros de yoga. Eu já fico na segunda-feira esperando no consultório vir as consequências. As pessoas passam uma semana em lugares assim afastados e altos, geralmente. Né? Frios, geralmente fazem isso no inverno. Os vatinhas vão tudo lá. Vão tudo para lá. Porque vatinha, esse tipo longilíneo, magrinho, agitado, assim, estão sempre atrás da busca espiritual, né? Estão sempre atrás daquilo. Não é? Estão sempre assim. São todos sensitivos. Todos já perceberam coisas sutis. Por exemplo, dá um remédio ayurvédico para um vata. Eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, é o seguinte, quando vocês abrirem uma clínica ayurvédica depois de formados, coloquem uma faixa lá. Não atendemos vata nos primeiros 6 meses. Porque vata você dá a menor dose que você aprendeu. E ele tem o efeito máximo e algum efeito inesperado que nem os textos antigos descreveram. Por exemplo, se você falar, olha, isso aqui é o ashwagandha. Ashwagandha é a Vitânia sonífera, é uma erva ayurvédica. Ashwagandha significa que tem a força do cavalo. Se você induz, então, que tem a força do cavalo. Olha, e esse ashwagandha aqui nasceu, cresceu lá no vale do Himalaia. Provavelmente os mestres já pisaram lá, o lugar onde nasceu o ashwagandha. Onde cresceu. E aí, quando ele tomar uma cápsula de ashwagandha, aquilo vai descer, vai despertar o kundalini dele, vai subir a energia por aqui e passa por lá e se conecta com o divino e tem crise convulsiva. Uma vez uma pessoa falou para mim, ligou às 4 da manhã, teve uma crise convulsiva com ashwagandha. E faz 5.000 anos que o ashwagandha é usado para tratar a crise convulsiva. Ninguém nunca teve. Mas essa pessoa vata teve. Aí vão os vatinhos tudo lá fazer japa. 5.000 vezes o mantra, depois asana, e pranayama, e kapalabhati, e bhastrika. Comida, nada. Comida, aquela folha de alface, uma saladinha de nada, assim, aquela coisa seca. Porque não, tem que fazer jejuns e penitências. Tá. Então, fazendo aquilo tudo. Acorda às 3 da manhã para fazer banho de cachoeira gelada. É tradicional, banho de cachoeira gelada. Aí o vata fica craquelado, assim, todo enrijecido. Aí chega na segunda-feira, ficou ali horas em Padmasana e tudo quanto é postura, sai ali assim. Viram como é que eles andam depois de ficar várias horas assim com as pernas cruzadas? Né? Mas a mente está a 1000, eles estão lá iluminados. Então, quer dizer, o meu papel depois é baixar eles assim para a terra. Passar óleo neles. A gente pega pelo pé, põe num tanque de óleo assim, põe e tira, para ver se lubrifica, né? Se reduz o vata. Mas se você fala para ele que aquilo é uma planta medicinal assim mágica, ele vai ter um efeito mágico. Os kaphas ao contrário. Kaphas você aprende que a dose é de 500 miligramas a 5 gramas, por exemplo. Mas deixa 5 gramas para uma situação especial. Você dá 5 gramas para ele volta daqui a 3 meses. Olha, doutor, falando devagar, porque kapha fala assim lento. Olha, só um minutinho, faz 2 ou 3 dias
que eu comecei a sentir um certo efeito daquele remédio que o senhor me deu. Desculpa. Tem uma sugestão, como na sala tem bastante psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas e também organizadores de retiro de yoga, poderíamos dedicar a meditação talvez para eles. Certo, podemos, sem dúvida. Isso. Quer dizer, os retiros são assim mesmo, tem que fazer isso. Agora, quando a gente acrescenta o Ayurveda nas práticas do yoga, o Ayurveda dá uma direção mais individualizada. E aí cada um faz de acordo com a sua natureza própria. Você vê, por exemplo, os pitas. O tipo pita, narcisista total, se ama perdidamente, ele é o ser mais lindo da face da Terra e o melhor. E aí, se você vai fazer asana e tem um espelho aqui na frente, acabou, ele perdeu toda a consciência interna. Ele vai fazer, olha que lindo que eu sou fazendo asana. E aí, logo, logo, ele vai comprar aquela roupinha fashion yoga, né? E assim, tem que ser coladinha para aparecer a musculatura, porque o que vale fazer o yoga se eu não parecer musculoso depois, né? Então, esses são os pitas. Então, tem que, assim, tudo tem que ser individualizado. Vata chega para a aula de yoga. Ele chega e a mente dele chega assim, uns 3 minutos depois. Porque a velocidade ali é muito grande. Então, se aconteceu alguma coisa na rua, então, o corpo chega e a mente leva um tempo para chegar. Então, tem que esperar o acoplamento da mente com o corpo, né, antes de começar a fazer a prática em si. Você está dizendo isso numa sala de yoga, mas e no dia a dia? E... Os vatinhas, os pitões... Me explica melhor a sua pergunta. É que você está colocando dentro do ambiente da sala de yoga, isso no é. dia a dia. No ônibus, andando na Avenida Paulista, como é que é o comportamento dessas pessoas? Supõe, por exemplo, vamos colocar aqui para dar uma ideia. Vamos fazer um roteiro. Aqui, por exemplo, supõe que aqui agora, o pessoal aqui que organiza, fecha tudo e fala assim, olha, aqui agora ninguém sai daqui de dentro. Não sai se não pagar 5 mil reais cada um. Aí o que vai acontecer? Os vatas vão ter uma crise de pânico. Vão pular da cadeira, vão cair da cadeira. Deus, 5 mil reais, Deus, que coisa louca. Quer dizer, porque vata e síndrome do pânico são intimamente ligados, assim. Tem um pânico, né? Desmaia, entra em crise convulsiva, aquela coisa toda. Os pitas já sacam o telefone, o celular, como se fosse um revólver, uma arma. E é claro que os números que ele tem lá na frente são os números assim, da polícia. 190 é o número defesa do consumidor. Eu sabia, olha para eles têm só cara de bonzinho, mas são tudo bandido. Eu sabia que aqui tinha alguma coisa desonesta, eu não sabia o que era, né? Eu sabia que tinha alguma coisa desonesta. Né? Vamos chamar. Aí começa entre os pitas a discutir. Agora, quem vai mandar nesse motim aqui? Já vou chegar lá. Quem vai mandar no motim? Quem manda? Aí começa a discutir entre eles esquecem por que eles estavam brigando. E os carros? Olha, gente. Olha, eu não tenho agora 5 mil aqui. Mas eu sei que vocês são muito bonzinhos. Se vocês puderem esperar um pouco, eu vou ali no banco, eu acho que eu tenho lá. Senão, olha, mas não chora não. Fica tranquilo. Vem cá me dar um abraço. Porque a solução de problema para cá é dar um abraço. Tudo é um abraço. E o pessoal do yoga adora um abraço, já viram? Adora aqueles abraços de chakra, assim, todo alinhado. Eu só gostaria de terminar dizendo, isso não é o vata, nem o pitta, nem o kapha harmonioso, não é? Isso é o desequilíbrio. Um vata harmonioso é uma pessoa com uma mente rápida para captar, rápida para aprender, tem ótima comunicação, é dinâmica. Geralmente não tem boa memória, nem sendo equilibrado, mas mesmo assim é uma pessoa rápida e ágil. Os pittas são inteligentes, bons líderes, pessoas carismáticas, luminosas. E os kaphas são extremamente amorosos, leais, bondosos, afetivos. São os atributos positivos de cada um. Mas como a gente vê as coisas mais no desequilíbrio, então é fácil contar as histórias mais do desequilíbrio.
não é? Então, muito obrigado. Namastê.